Olá para você, eu sou Larissa e esse é o Prós em Família. Na série que a gente começou há 2 semanas, nós estamos falando sobre a adolescência e as 3 dimensões da adolescência: a dimensão biológica, a dimensão emocional e a dimensão social, sociocultural. E hoje eu quero terminar de falar com vocês sobre um aspecto importante da dimensão biológica. A gente falava no vídeo anterior sobre o sistema de recompensa que muda. E de fato ele muda bastante, ele sofre o que a gente chama de embotamento, e isso tem a ver basicamente com uma mudança na quantidade de receptores de dopamina. A dopamina é a substância responsável pela sensação de prazer que a gente tem. O cérebro memoriza essa sensação de prazer porque ele quer fazer uma associação, ele quer que você busque de novo ter prazer a partir da memória daquela sensação que você teve. Então a dopamina funciona para fixar, ela oferece essa sensação de prazer e o cérebro imediatamente faz uma associação mnemônica, uma associação de memória entre o prazer que você teve com alguma situação que seja interessante ou que seja útil. Então o cérebro vai memorizar aquilo como prazeroso para que você busque de novo repetir, aquela situação. Então no caso da adolescência, a gente pode dizer que essa quantidade de receptores diminui. O adolescente vai perder aí entre 1/3 e metade da quantidade de receptores de dopamina. Ou seja, ele vai ter mais dificuldade de reconhecer situações prazerosas. E daí entram 2 características que possivelmente o seu adolescente também tem, e você já o culpou por isso em algum momento, que é o tédio e a preguiça. Então a gente vai entendendo que se o cérebro não reconhece prazer, muito desse ambiente, desse contexto que está em volta do adolescente parece para ele desinteressante, parece desprazeroso, já que o cérebro não tem receptores suficientes de dopamina para ativar essa noção de que algo pode ser prazeroso ou de que uma situação pode ser interessante. Então o adolescente entra em tédio. E por isso a novidade é tão importante na vida do adolescente, Ele vai buscar novidades e vai buscar interesses novos. Então ele vai buscar se vestir de outra maneira, diferente do que ele se vestia há pouco tempo atrás. Ele vai buscar renovar os gostos musicais, porque ele precisa ativar esse sistema que a gente chama, nas neurociências, de sistema motivado. Então, ele precisa da novidade, porque a novidade é capaz de produzir, então, uma nova associação cerebral com relação a situações de prazer que já não são reconhecidas mais por essa estrutura nova, por essa estrutura modificada no cérebro adolescente. Então, essa ideia de que o adolescente está sempre aborrecido, de que o adolescente não se interessa por um monte de coisas, que as coisas não chamam a atenção dele, tem também uma explicação, como a gente está dizendo, neuroquímica. Então, ele vai se entediar e por isso a novidade passa a ter uma função importante. Então, se você pensa, o adolescente é tão instável, Ontem ele estava gostando de uma coisa, ontem ele ouvia um grupo, uma banda, ontem ele se vestia de um jeito e agora é diferente, agora tem outra tribo. É exatamente porque a novidade vai cumprir esse papel, de ajudar o cérebro a reconhecer uma situação prazerosa a partir do novo. E a preguiça também. A preguiça também passa a ser uma característica do adolescente, porque essa ideia... Então vejam bem, o que é interessante? É interessante a gente pensar no seguinte: se o seu cérebro tem uma memória do prazer, quando você imagina uma situação acontecendo, você já imagina o prazer que a situação, ou que a atividade, a tarefa, ou mesmo que não precisa ser exatamente uma tarefa, mas, por exemplo, um almoço em família. Então, o seu cérebro pode ter um registro infantil de que os almoços em família eram legais, eram bacanas, tinha muita risada. Com a modificação estrutural,
no cérebro do adolescente e com essa baixa na quantidade de receptores de dopamina, esse prazer que antes fazia parte da memória, ele começa a sofrer também um embotamento. Então o adolescente já não tem mais o que o adulto tem, o que a criança tem. Ele perde um pouco disso, não é que ele não tem de jeito nenhum, mas ele perde um pouco dessa capacidade de antecipar o prazer que determinada situação vai causar nele. Portanto, ele passa a ter preguiça. O que faz a gente ter estímulo, o que faz a gente querer, né, por exemplo, usar energia, empreender energia para uma determinada atividade, é a ideia de que aquilo vai ser recompensador, de que aquilo vai ser prazeroso. Se o adolescente não faz essa antecipação, porque esse registro mnemônico, esse registro da memória se perdeu ou ele está embotado, o adolescente não vai empreender energia para aquilo. Então, muitas vezes, né, almoços em família, atividades físicas, exercícios, podem passar a ser desinteressantes porque o adolescente não consegue antecipar o prazer que aquilo vai fazer ele sentir. Então, essas duas características que normalmente trazem muito conflito em família, né, tédio, preguiça, não tem a ver com um desgostar. Né? A gente falou isso no vídeo anterior e eu acho que é importante porque isso ajuda a modular o seu comportamento, ao invés de você, adulto, ter uma predisposição a lidar com o seu adolescente, como se ele de repente desgostasse da família, como se ele de repente achasse a família um saco, né? Aquelas pessoas são tão aborrecidas. Na verdade, você tem que entender que ele está passando mesmo por uma mudança estrutural, fisiológica, química, neurológica e que esses comportamentos não estão sob o controle dele. Isso te ajuda a não sentir raiva, isso te ajuda a não estabelecer uma culpa, porque não é essa a ideia, né? E aí a gente tem que pensar que esse comportamento de risco que às vezes o adolescente assume tem a ver com a busca pela novidade. Tem a ver com a busca por um alto nível de prazer que supere esse embotamento que o adolescente sofre e essa redução na quantidade de receptores de dopamina. Daqui para frente, nos próximos vídeos, a gente vai falar das outras dimensões. Nós vamos falar então das dimensões emocionais e da dimensão social, né? Para a gente também não reforçar aqui a ideia de que a adolescência é simplesmente um evento fisiológico ou um evento químico. A gente quer mostrar para você que no meio desse grande fenômeno e de tudo que a adolescência envolve, a gente tem atravessamentos que são tanto do corpo, quanto da sociedade, quanto das emoções. Fica com a gente. Se você gostou, curte. Se você gostou, compartilha. Se você acha que alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, espalha esse conteúdo por aí e continua conosco. Nós vamos falar mais sobre adolescência e sobre tudo que isso envolve, tá bom? Vem prosear com a gente. Beijo e até o próximo vídeo.